Olá, tem alguém por aí? Olá, olá. Oi, Carol. Bom dia, boa tarde. Oi, Lari, Yara, Dora. Tudo bem com vocês? Oi, Virgínia, Lari. Como vocês estão, queridos? A Yara falou que ainda está arrepiada da última live, então se prepara, Yara, porque hoje vem bomba, tiro, porrada e bomba por aí, porque o céu não está para brincadeira, meus queridos. E eu vim aqui como um canal tradutor, intérprete do céu, dizer algumas palavrinhas Mercúrio, Virgo, virginianas para vocês. Olá, bem-vindos todos, Carol, Dani. Bom, então vamos lá, queridos. A ideia, a intenção dessa live é de trazer algumas elucidações, clarezas para o que está acontecendo no cosmos, no céu, influenciando a gente aqui na Terra nesse momento. A energia dos planetas, o que eles estão querendo dizer, como isso está afetando a vida de todos nós. Se vocês se lembram, eu disse que essa semana seria muito forte e que especialmente de hoje até sábado seriam 3 dias, quarta, quinta e sexta, muito fortes, impactantes na vida de todos nós. Bom, eu queria aproveitar a deixa para agradecer a cada um de vocês que me acompanha, que me incentiva, que me ajuda a me empoderar, que curte, que dá like, que compartilha. Muito, muito grata a todos vocês. Eu vou começar a live de hoje pegando um gancho, dizendo que é muito importante, a gente tá no momento, inclusive com a Lua em Libra hoje, em conjunção com Vênus e Escorpião, que está fazendo vários aspectos desafiadores no céu. É muito importante a gente conseguir discernir e diferenciar o que é do eu, o que é meu, do que é do outro. O que é meu, do que é nosso, né? E é muito importante a gente ter um olhar no que for possível para cada um, saudável e maduro para as nossas relações. Eu vou fazer o gancho dizendo aqui que é importante também, inclusive com o Sol, Mercúrio em Virgem e a Lua em Libra, que a gente possa trazer cada vez mais a autorresponsabilidade para a gente falar do mundo, das situações a partir da nossa perspectiva, que tem o nosso filtro, que tem a nossa visão. É a única possibilidade, é a única forma que a gente tem real, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque, especialmente a partir de agora, cada vez mais a gente vai se deparar, a gente vai ser confrontado aí com a necessidade de expressar e revelar qual é a nossa verdade. Por isso as mentiras e as máscaras estão caindo aí com Júpiter em Escorpião. Só que daqui a pouco ele vai entrar em Sagitário. E a gente já começa a sentir energeticamente essa influência no campo. E aí, nos últimos dias, eu andei pensando comigo mesma e falei, olha, pra mim mesma, eu preciso começar a me comunicar e passar a mensagem que eu quero passar a partir do meu eu, a partir da minha verdade, a partir da minha experiência, porque só a minha verdade, a minha experiência são reais. Nem em algum viés, sob alguma ótica, nem isso é verdade, é real, né? Vamos usar essa palavra real, se a gente considerar outras formas de enxergar a vida. Mas é a minha verdade.
e não significa que seja a verdade absoluta. E é muito importante nesse momento que haja, ainda mais com a lua em Libra, um respeito àquilo que é meu e um respeito àquilo que é do outro. Um respeitar e honrar aquilo que faz sentido para mim, que é a minha verdade, que contempla os meus valores, as minhas necessidades e aquilo que é do outro, né? Então, assim, por que eu tô dizendo isso? Ontem eu fiz um post e isso tem a ver com o céu do momento, tá, gente? Tudo que eu disser aqui, por mais que não esteja sendo tão astrologuês em alguns momentos, toda conversa, todo bate-papo astral que a gente tá tendo, que eu vou conversar com vocês, contextualizem, entendendo que é uma mensagem contextualizada do cosmos, do céu do momento. Então, ontem eu fiz um post para vocês, explicitando, me vulnerabilizando, contando uma parte, dentro do que foi possível colocar em palavras, de uma experiência que eu vivi esse ano e que me trouxe diversas consequências, resultados que me impactaram a nível pessoal, a nível profissional, a nível espiritual, a nível emocional, a nível financeiro, enfim. E aí foi muito interessante, porque nesse post eu comentei, para quem não viu, que eu passei por uma experiência muito desafiadora no começo desse ano. Na verdade, desde o ano passado, eu entrei numa relação afetivo-sexual que me colocou em xeque, né, como as relações todas promovem. A gente tá falando isso da Lua em Libra hoje, que é o signo de relacionamentos, que tá em conjunção com Vênus em Escorpião, que por sinal é a minha Vênus. E aí, essa relação, ela me trouxe um espelhamento de muitas sombras, de muitos desafios, né? De muitas dores, de muitos buracos, espelhamento de baixa autoestima, sensação de não merecimento, de não pertencimento, de desmerecimento, de codependência, de abuso, de vítima, de agressor, enfim, uma série de complexidades da psique, que também é um assunto escorpiano, né? A investigação da alma, o autoconhecimento, a psicologia, como as nossas emoções influenciam os nossos comportamentos e também os nossos pensamentos, as crenças limitantes. E, enfim, o que eu queria dizer para vocês é que essa relação me levou a olhar para mim de um jeito que eu não estava olhando há muito tempo, me levou a lidar com o meu ego, trabalhar o meu ego ferido, trabalhar as minhas vulnerabilidades emocionais, as minhas feridas da minha criança, os meus traumas de abandono, de rejeição, de traição, as minhas inseguranças, os meus medos, a minha possessividade, o meu ciúmes, o meu controle, a minha manipulação, a perda do meu poder pessoal na necessidade de sentir que eu precisava agradar o outro e fazia isso mais do que a mim mesma. Isso se transformava num ciclo retroalimentado, sadomasoquista da codependência emocional, que acabou se tornando codependência em vários outros setores. E como foi muito difícil para mim olhar para tudo isso. E como foi um processo, né? A gente tem falado tanto que Júpiter em Escorpião esse ano tá levando todo mundo para um processo, para um mergulho interno, para essa metamorfose, para essa lagarta que faz todo aquele processo de sair do casulo para aquela de troca de pele, de troca de camadas, de morrer para renascer. E a gente não pode deixar de dizer que Escorpião, por onde está transitando Júpiter e agora Vênus, e daqui a pouco às 15h15 da tarde a Lua também, é um signo de água. Então, falei na live anterior, estamos purificação e limpeza das nossas águas, das nossas emoções. Esse ano eu passei assim, olha, os primeiros meses do ano, todos os dias chorando, praticamente.
Eu entrei em processos profundos de, acredito eu, uma semi-depressão ou uma depressão. Eu procurei profissionais, eu procurei ajuda, eu fiz terapia intensiva, eu tomei florais, eu fiz constelações, enfim. E isso é a busca que nos leva a nos autoconhecer e a buscar a cura do quê? Do sofrimento. E o sofrimento está sempre ligado a uma insatisfação. A nossa alma está dizendo pra gente, através do nosso emocional, que muitas vezes se psicossomatiza através de uma doença no nosso corpo, para que a gente olhe para nossa alma e que a gente perceba que tem algo que não está sendo contemplado. Existe alguma insatisfação. E a grande questão é o quanto que eu estou atendendo a minha satisfação e sendo responsável pela minha felicidade, pelas minhas escolhas, e o quanto que eu estou jogando, demandando a autorresponsabilidade pela minha felicidade, pelas minhas escolhas para fora de mim, para o outro, ou na negação ou na culpabilização onde eu estou presa no meu passado, né? Esses são temas que vão ficar muito latentes nos próximos 2, 3 dias e nas próximas semanas e nos próximos meses. Então, a necessidade, sim, é importante, sim, que a gente descristalize o nosso emocional. É importante, sim, que a gente descongele as nossas emoções, os nossos mecanismos de defesa, os nossos mecanismos de proteção, os nossos muros, que a gente trabalhe o nosso orgulho, né? Que a gente perceba a necessidade de ser humilde em muitos momentos para falar, cara, desculpa, eu errei, e vice-versa, né? É muito importante a gente olhar para algo que está sendo dito desde o ano passado com os eclipses em Leão e Aquário, que é o amor próprio. Então, quando eu não estou me amando, e aí vem o Sol em Virgem agora, logo depois da passagem do Sol em Leão, dizer que só é possível eu me amar quando eu me aceito por inteiro, como eu sou, com todas as minhas qualidades, com todos os meus defeitos que me tornam perfeitamente perfeita na minha imperfeição, sem julgamento, sem críticas, sem retaliações, aí então eu vou poder me relacionar com o outro de uma forma mais harmônica, equilibrada e saudável. O outro sempre é um espelho de como a gente se relaciona com a gente mesmo. E a gente acha que se ama, e aí vem o outro para mostrar que ainda tem uma caminhada a ser feita. Que eu ainda preciso aprender alguma coisa sobre mim mesma que eu preciso melhorar. E não no lugar que eu quero entrar em contato com vocês hoje também, do Sol em Virgem, que é esse eixo Virgem-Peixes, né, que por sinal é onde está hoje a oposição, toda essa semana com Netuno, que vem falar do perfeccionismo, que leva ao eu idealizado, que impede de enxergar o meu eu real e que me impede de enxergar o eu real do outro e que me leva sempre a insatisfações comigo mesmo e com os outros, né? Eu já vou falar mais sobre isso. Para concluir a primeira parte, queridos, a partir da minha experiência, né, retomando o ponto inicial, eu disse que a partir de agora eu vou sempre trazer para vocês o contexto astrológico, como eu tenho feito, acredito eu, desde sempre, a partir do meu eu, da minha experiência, do que eu passei. Então, contextualizando, eu percebi que eu, nesses meses, por conta dessa relação que me levou para esses lugares de questionamentos internos, de um mergulho profundo, de olhar para mim sob novos ângulos, doloridos, porque feriu meu ego, porque entrou em contato com crenças limitantes, com padrões e heranças ancestrais, com autossabotagens, enfim. Eu deixei
Muitas vezes nos últimos meses, e aqui eu gostaria que ficasse claro que eu não estou culpabilizando nada nem ninguém e nem a relação em si, pelo contrário. Aproveitando o link e dizer que todas as relações, a gente precisa honrar todas as relações. Se de alguma forma a gente atraiu aquele ser na nossa vida, é porque a nossa alma emanou, né, atraiu algo que a gente precisava como indivíduo para evoluir. E como é bom a gente chegar num nível, num ponto, depois de passar pela raiva, pela negação, pelo ódio, pelo repúdio, de olhar e conseguir compreender a função, a utilidade daquilo, daquela pessoa, daquele indivíduo, daquela relação, daquela situação e agradecer. Uau, gratidão, caracas, assim, gratidão. Você me proporcionou essa oportunidade. Ainda que tenha sido dolorido, ainda que tenha sido, cara, não acredito, seu filho da puta, olha o que você fez. Não foi o outro que fez. É muito importante a gente trazer aqui também a autorresponsabilidade, a história dos limites, o quanto que eu dou o limite nas minhas relações, porque nunca o nosso poder está nas mãos dos outros. A gente delega. E aí eu queria dizer para vocês que a partir da minha experiência eu vi o quanto que eu deleguei o meu poder pessoal, o quanto que eu duvidei de mim mesma, o quanto que eu duvidei do meu propósito, o quanto que eu duvidei da minha missão, o quanto que eu duvidei da minha capacidade, o quanto que eu duvidei do meu potencial, o quanto que eu duvidei do que eu estava fazendo, o quanto eu duvidei dos meus sonhos, dos meus valores, do que era importante para mim, do quanto eu me auto-abandonei, porque eu achava que fazendo tudo isso, de certa forma, eu conseguiria controlar, segurar o que eu considerava que era o amor, a relação, né? E o quanto foi difícil olhar para isso, o quanto foi difícil perceber esse autoabandono. Na minha primeira sessão de terapia, eu lembro que eu chorava muito, assim, eu chorava e chorava e chorava e chorava. E eu falava pra minha terapeuta, mas eu tenho muito medo de perder ele, eu tenho muito medo de perdê-lo. E aí a minha terapeuta olhou pra mim e fez assim, como você vai perder algo que você nunca teve? E aquilo, assim, pra mim foi tipo, bah! O chão se abriu sobre mim, mais um chão, né? E aí eu comecei o meu processo de perceber que, caracas, tipo, eu não tenho outro, né? Eu não tenho outro. A única coisa que eu tenho é o poder sobre mim mesma. Que tem tudo a ver com esse processo escorpiano de todo ano, que é a única coisa que a gente pode mudar é a nós mesmos. Se nós conseguirmos, com muita força de vontade, né? Mas, enfim, tudo isso para dizer, queridos, na verdade são muitas coisas, né? Que eu duvidei muito de mim mesma, da astrologia, eu entrei num processo de depressão profundo, eu não via mais sentido na vida, eu perdi a minha conexão com a fé, com a espiritualidade, com o sagrado, enfim, foi uma grande perda em vários sentidos. E a maior delas que foi a desconexão comigo mesma, com a minha essência, com a minha intuição, com a minha fé. E aí, com todo mais uma série de acontecimentos externos, vieram me mostrar o quanto que eu estava depositando a minha confiança e o meu poder fora de mim. O quanto que eu estava depositando a minha confiança e o meu poder nos outros. Em livros, em pessoas, e o quanto que esse depósito externo me iludibriava, me iludia de que eu estava empoderada de mim mesma. E eu comecei a questionar muito sobre o meu empoderamento pessoal. Comecei a perceber o quanto que eu me julgava dependente da ajuda dos outros.
o quanto que eu me julgava, muitas coisas que eu fazia, eu queria a opinião dos outros, pra saber se eles iam gostar, pra saber se era certo ou se era errado. Como se eu confiasse muito mais na opinião externa alheia, no julgamento, né, externo alheio, até porque não existe certo e errado, do que em mim mesma, no meu coração, na minha intuição. Muitas vezes eu vi também o quanto que eu deixei de falar, de me expressar, de falar a minha verdade, dizer o que eu pensava, o que eu sentia pelo medo de ferir, magoar o outro. E com isso, o que acontecia? O clássico. Eu me magoava, eu me feria, eu me violentava. E isso criava mais separação, desconexão, mágoas, ressentimentos com o outro. E olha, gente, tudo isso para dizer que eu me considerava uma pessoa, de certa forma, num certo nível, iluminadinha. Ou um pouquinho avançada no nível da psicologia, do autoconhecimento. E o quanto que o ego se apropria também, né, do nosso conhecimento para usar, para atender às suas vaidades, às suas vontades e para afastar a gente da nossa verdade, que é a voz do nosso coração. Então, o que eu pude ver também nos últimos meses da minha vida, que havia um grande buraco, uma grande desconexão entre teoria e prática. Então, eu sabia muito, eu sei muito, eu conheço muito, eu leio muito, eu faço terapia desde os 7 anos de idade, eu fiz todos os processos possíveis de autoconhecimento, todos os retiros, eu fui para a Índia, eu fiz retiro de silêncio, etc, etc, etc. E o quanto que eu consegui de fato colocar todo o meu conhecimento em prática com a finalidade de me fazer feliz, com a finalidade de ser plena, né? E eu não consegui. E foi muito difícil olhar para isso. E ao mesmo tempo, porque aqui a gente está falando bastante de polaridades, o quanto que a gente vai para os extremos, o quanto que a nossa mente quer que a gente vá para o certo ou para o errado, no julgamento, ou isso ou aquilo. A única possibilidade da gente sair desse sofrimento, dessa dualidade, é a presença, é a observação. E aí, ao mesmo tempo, desse lugar de perceber o quanto que eu tava no meu eu idealizado comigo mesma, eu fui para um outro lugar que foi, caracas, então eu sou um lixo, então eu sou péssima, então eu tô fazendo tudo errado, então eu não mereço mesmo, e aí eu entrei na escassez. E aí depois eu fui para um lugar, que é onde eu queria dizer para vocês que é interessante da gente chegar, que é assim, cara, sorry, eu estou apenas fazendo o meu melhor. É o melhor que eu consigo fazer agora. Caracas! Porra! Por que eu me exijo tanto? Meu, por que eu tenho que ser perfeita? Por que eu não posso errar? Nossa, eu errei. Caracas, eu errei. Pô, admito, tô vendo. Isso já é suficiente. Mesmo que isso não sirva ou mude a minha relação com o outro, isso é importante para mim mesmo. Isso me leva ao auto-perdão, à autocompaixão, à autoaceitação, ao verdadeiro amor próprio. Quando eu percebo, né, e nesse lugar todo que eu tô trazendo aqui para vocês, nesse bate-papo, que é a humanização, gente. Quando a gente tá demais no eu idealizado, né, e esse é um grande perigo para os terapeutas, em especial astrólogos, psicólogos, terapeutas holísticos, enfim, né? A gente muitas vezes se coloca nesse lugar de Deus, a gente muitas vezes se coloca nesse lugar de conselheiro da humanidade, muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito, porque veja, eu sou responsável pelo bem-estar do outro, do coletivo, da humanidade. E o quanto que isso é uma grande ilusão que nos afasta
afasta da conexão real com o outro, que é o lugar da nossa vulnerabilidade, que é o lugar de perceber que a gente erra, que a gente é passível de falha, que a gente é humano, né? Que a gente tá aqui nesse plano para aprender, para cair, para chorar, para perceber o erro, para aprender, para levantar, para ter humildade e tudo, gente, tudo tá sempre certo e tudo é cíclico. Então, assim, hoje você pode estar num lugar, na crista da onda, né, até se achando aí, nossa, eu tô aqui, olha, eu tô vendo tudo, tô né, no eu observador, eu tô olhando tudo, plena, né, tô plena. Cara, daqui a pouco a vida vem, te dá um chacoalhão e você vai lá pro fundo, porque é a vida. E isso Júpiter e Escorpião tá tentando ensinar pra gente desde outubro do ano passado. Júpiter e Escorpião tá chacoalhando, dando tapa em todo mundo. Queridos, nada é permanente nessa vida. A vida é fluxo. Quanto mais você tentar controlar, quanto mais você tentar reter, mais difícil vai ser. E aí o Escorpião também vem falar de algo que eu vi no meu processo pessoal, que foi a minha grande tentativa de controle da vida, de apego, né? E inclusive de apego ao sofrimento. E olhar pra isso, gente, foi bem dolorido, sabe? Tipo, perceber, caracas, meu, tem um lugar em mim que gosta de sofrer. Tem um lugar em mim que é viciado no drama. Tem um lugar em mim que tem compulsão, obsessão e obstinação nos jogos de poder, na manipulação, no controle, no sofrimento e que precisa de sofrimento e de drama para se sentir vivo. E isso me leva à raiz, né, de tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, que é a raiz escorpiana, que é a sexualidade. Então, enquanto a nossa energia vital, sexual, estiver vinculada, conectada ao ódio, a raiva não estiver dissolvida, transformada, purificada, transcendida em compaixão, enquanto a gente tiver pactos de vingança que podem ser ativos, passivos, sutis, grosseiros, mas enquanto tivermos a sexualidade não trabalhada, não transcendida, a gente vai atrair essas situações e relações de sofrimento na nossa vida. Por quê? Porque é como se o nosso inconsciente quisesse reproduzir os choques, os traumas de sofrimento, rejeição, abandono, traição e etc. As violências todas, os abusos todos, porque assim que a nossa mente, o nosso ego reconhece quem somos, reconhece a nossa identidade, que é ilusória. Mas a gente fica reeditando essas feridas até chegar algum momento que a gente consiga transcendê-las. Até chegar esse momento, a gente vai ficar atraindo situações, pessoas, relações, para que a gente possa olhar para isso. Só que o que acontece é que quando a gente chega perto de olhar para essa ferida, a dor é tão grande que a gente acha que não dá conta, a gente acha que vai sucumbir, a gente acha que vai morrer. E realmente é um processo de morte. É a morte do escorpião. É a morte da lagarta. Ela precisa morrer, a cobra precisa trocar de pele, a fênix precisa ir lá pro alto da montanha, tirar todas as unhas com o dente dela, todas as penas, fazer esse processo dolorido para que ela renasça, né? Transmutada do fogo, das próprias cinzas. E aí é muito interessante, né, gente? Vou falar algo polêmico aqui, pode gerar discórdia. Mas
como nesse momento eu tô resgatando o meu poder pessoal e eu não tô nem aí com o julgamento alheio, a queima, me perdoe, e eu respeito quem pensar diferente, mas eu também respeito a minha visão. A queima do Museu do Brasil, sistemicamente, traz a possibilidade de uma visão, e não significa que ela é absoluta, verdade, nenhum dogma, mas traz a possibilidade de uma visão sobre a transmutação, a queima de memórias. Vejam, é interessante sim que a gente honre, acolha, integre o nosso passado, porque é de onde viemos, são as nossas raízes, mas é importante que a gente deixe o passado para trás, porque caso contrário a gente não segue para frente, a gente fica preso, a gente fica acorrentado. E essa é uma grande oportunidade, energia do cosmos, do céu nesse momento, de finalmente, deliberadamente, conscientemente deixar o passado para trás. É um momento, gente, tá incrível aqui, eu tô olhando o mapa do momento, de liberação e libertação de tudo que nos aprisiona. E aí, gente, com certeza vocês estarão em alguma prisão. Essa prisão pode ser da mente, nas crenças limitantes, e essa prisão, já que a gente está falando de escorpião, que é água, muito provavelmente se trata aqui das prisões emocionais. Quais são elas? As mágoas, que são as más águas contaminadas pelo quê? Pelo veneno do escorpião. Só que olha que interessante, qual é a saída, a cura do veneno? O próprio veneno. O próprio veneno produz o antídoto. Essa é uma grande sacada, essa é uma grande chave para o momento. Aonde está o seu veneno? Onde está a sua mágoa? Onde está o seu rancor? Onde está a sua raiva, muitas vezes congelada, o seu ódio, a sua vingança, cristalizado? É aí que está a chave e a cura que você está buscando. É aí que está o antídoto do seu veneno, tá? Ainda sobre sexualidade, gente, que é o tema do momento e especialmente dos próximos dias, é importante, né? Tanto tem se falado aí de abusos. Então, o quanto que eu tô sendo abusivo comigo mesmo, permitindo, né? A gente fala tanto do tratamento do outro, do machismo, do patriarcado, do feminismo. E o quanto, né, até trazendo uma questão aqui da Lua em Libra, vocês já pararam para pensar, isso até a CNV, a Comunicação Não Violenta, fala, né? Cara, normalmente, quando tem um conflito, quando duas pessoas estão brigando, normalmente, na maioria das vezes, essas pessoas estão brigando pelas mesmas necessidades, pelas mesmas coisas. Então, assim, o quanto... né? E enquanto a gente ficar nessa guerra, nessa necessidade de um ter razão sobre o outro, enquanto a gente ficar nessa disputa, enquanto a gente ficar nessa competição, enquanto a gente ficar nessa polarização, a gente não vai ter paz. E isso, o externo, é só um reflexo do interno, sempre, sempre, né? E então a gente precisa apaziguar as nossas guerras e lutas internas. A gente precisa promover o perdão internamente. A gente precisa sim ter coragem, humildade, autorresponsabilidade para olhar pra gente, para as nossas dores, para que a gente possa promover a única mudança possível, que é em nós mesmos, né? É importante aqui também dizer sobre esse lance do eu, do outro, dos espelhos, que o outro sempre é um reflexo de mim, então assim, aquilo que me irrita no outro é meu, mas é importante também para muitas pessoas não pegar, tudo que é do outro, do mundo, da humanidade é meu. Eu faço muito isso, né? Eu sou escorpiana com ascendente lua em peixes, só esse ascendente já me... Então assim...
Tudo, o oceano universal, tudo que acontece eu pego. E aí, falando sobre isso, dando uma mudadinha aqui no nosso bate-papo, queria trazer um dos temas do bate-papo de hoje. Vocês conseguem ver esse livro? Chama A Doença como Caminho. Pois bem, eu disse isso na outra live também. Sol em Virgem, Mercúrio em Virgem, Lua se preparando para ir para Escorpião. Então assim, queridos, Virgem cuida da saúde. Virgem é o signo da saúde, da purificação. Não adianta, né, a gente buscar a nossa saúde fora de nós, como sempre. A gente tá sempre falando aqui do fora, né? Não adianta a gente cuidar da nossa aparência, do batom, da nossa beleza externa e a gente não cuidar da nossa saúde interna. Não é que ela não seja importante, ela é uma vertente, ela faz parte. Mas aqui, trazendo um olhar sistêmico, é necessário que a gente olhe cada vez mais para a nossa saúde de forma integral. A nossa saúde espiritual, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, né? Os nossos hábitos, a nossa rotina, o nosso cotidiano, a nossa qualidade de vida, muitas vezes menos é mais. Quanto que a gente consegue ter organização. E ao mesmo tempo, né, antes de trazer aqui de falar, Virgem, gente, ele pode cair numa polaridade, uma das polaridades de Virgem é o perfeccionismo. Então a gente vê por aí galera, né, muita gente aficionada pelo corpo, por dietas, pelo crossfit, pela academia, pelo yoga. E isso tá trazendo totalmente esse link, esse gancho com o tema do momento, que é Virgem Escorpião. Todo excesso esconde uma falta. Tudo que a gente faz demais tá escondendo menos. Então assim, então agora eu vi os meus vícios, eu vi as minhas compulsões e agora eu vou ser saudável. E agora eu vou parar de fumar, agora eu vou parar de comer chocolate, agora eu vou parar de comer leite, agora eu vou ser vegano, agora eu vou ser vegetariano, agora eu vou fazer dieta da proteína. E o quanto que eu estou me escravizando, olha lá o tema da prisão, a um padrão, um condicionamento externo para atingir, pertencer, corresponder a algum padrão de algo que esperam que tá fora de mim. O quanto que eu tô escutando, conectada, escutando as necessidades reais do meu corpo, as necessidades reais das minhas emoções, as necessidades reais do meu espírito, as necessidades reais da minha alma, né? E o que acontece é que quando a gente não escuta, a gente adoece. Estamos falando de setembro, setembro amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Suicídio, uma doença grave, uma doença da alma, uma doença que está vinculada à morte, lembrando que a morte é vida. Lembra? Falei no outro vídeo para vocês. Então, o suicídio, na verdade, ao contrário do que possa parecer, são pessoas que estão ávidas pela vida, ávidas por tomar a vida. E é tanta avidez, e às vezes a vida, elas não se contentam com o que a vida traz para elas, que elas querem mais e querem mais e querem mais, o que nos leva muito à questão aí do Virgem, Peixes, Escorpião, que é o escape, a fuga, a necessidade de se entorpecer, de tapar um buraco que nunca tá cheio, que nunca tá satisfeito, né? E que leva a um vício, uma compensação, uma compulsão, uma obstinação, uma obsessão. E então a pessoa, ela se suicida não porque ela quer morrer, mas porque ela quer viver e ela não tá encontrando aqui na vida a vida. Muito louco parar pra pensar nisso, né? Mas todas essas doenças, suicídio, depressão, síndrome do pânico, as doenças psiquiátricas,
ou melhor dizendo, as doenças psicológicas, que são os cânceres aí da alma, né? E que são, já dizem aí, o mal do século, né? São as doenças que a gente tá vendo e vivendo cada vez mais. O que elas estão querendo nos dizer? O que elas estão querendo nos mostrar? O que a nossa alma tá querendo falar que a gente não tá conseguindo escutar? De novo a gente volta para aquele lugar. Quais são as insatisfações que não estão... as satisfações que não estão sendo atendidas? Né? O que eu tô fazendo para isso, então? Mas ao mesmo tempo, poxa, será que eu vou estar buscando me preencher o tempo inteiro? Que cansativo! Eu nunca tô satisfeito com nada! Poxa, né? Que escassez! Por que eu não me contento com aquilo que eu tenho? Por que eu tô sempre buscando mais? Por que eu tô sempre querendo a grama do vizinho que é mais verde? Né? Por que eu estou... por que eu não estou no fluxo, na abundância? Por que eu não estou contente com aquilo que eu tenho? Por que eu não me aceito como eu sou? Por que eu não vejo que eu sou próspero e abundante sendo apenas quem eu sou, na simplicidade, na pureza, na minha natureza? Muitos questionamentos nesses momentos, queridos. Mas assim, tudo para dizer que o tema da saúde está em evidência, que a doença sempre traz uma oportunidade, por mais difícil que isso possa ser, e eu mesma fico super com medo quando eu tô doente, ou eu tenho super medos aí de ficar doente, bato na madeira e tal. Mas é importante a gente também se abrir para esse olhar, né? Para essa aceitação, para esse lugar de, cara, o que a vida tá querendo me mostrar nessa situação? Ainda voltando para a Lua em Libra dos relacionamentos. Então, o que essa relação veio me trazer? O que essa relação veio me ensinar? O que eu preciso aprender com essa relação? Será que eu consigo honrar os meus relacionamentos? Será que eu consigo transcender as minhas mágoas, dores, as minhas raivas, os meus rancores e agradecer por aqueles que passaram por mim e que me trouxeram ensinamentos, muitas vezes de resgates profundos e kármicos, né? A gente nunca sabe. Assim como nesse plano, nas relações, ora a gente é vítima, ora a gente é agressor, às vezes, né, gente, numa visão kármica, nessa vida a gente é roubado por uma pessoa e na vida passada a gente roubou ela, a gente tá passando por um resgate kármico, né? Haja Ho'oponopono, haja disposição para trazer esse olhar compassivo, né? Sem julgamento. Olha, ainda falando sobre a questão do empoderamento, é muito importante que a gente olhe para o quanto a gente delega, o quanto a gente entrega o nosso poder pessoal fora de nós. Eu acho interessante dizer, e aqui não é apologia, mas nesses meses todos do meu processo pessoal, e eu tô falando a partir da minha experiência, muitas pessoas vinham e falavam assim, lê esse livro, lê Louise Hay, lê não sei quem, lê não sei o que lá, lê, assim, tudo que eu queria, tudo que eu menos precisava, eu precisava abstrair a minha mente, sabe? Tipo, cara, eu já li tanto livro na minha vida e eu já li tanta coisa profunda. Nesse momento eu só preciso canalizar o meu sentir, que tá profundo. Preciso só sentir, só me permitir sentir, só me permitir chorar, só me permitir purificar toda essa dor, né? E eu acho interessante, isso tem a ver aqui com Virgem também, porque Virgem é filho de Mercúrio, Mercúrio tá em Virgem, então a análise. Muitas vezes o autoconhecimento, dependendo de como a gente procura e como a gente o utiliza, como tudo na vida, muitas vezes as leituras, e a gente tá num momento, numa era, né, gente, que assim, é a era da informação, é a era do conhecimento, só que muitas vezes, é o que eu tô falando pra vocês, menos é mais, né? Cara, é uma violência, é um tipo... onde eu olho tem conhecimento, tem informação, tem uma palestra, tem um TED, tem um livro, tem um cara, tem alguém, tem um círculo, tem...
Então, assim, o quanto que a gente também se desconecta, se afasta da necessidade da gente se conectar com a gente mesmo e fica buscando fora as soluções. Na terapia, no livro, enfim. E aí eu queria dizer isso para vocês, né? A necessidade do discernimento. Então, assim, nesses meses todos que eu passei pelo meu processo pessoal, eu li algumas coisas, mas eu procurei não ficar também me empanturrando, né? Porque isso é um consumo desenfreado. É o consumo espiritual. É um vício espiritual. Curso, retiro, autoconhecimento, leitura, livro. E o quanto que isso pode, sutilmente, disfarçadamente, tá tapando um buraco que a gente precisa olhar e que a gente quer tampar, né? Tudo isso também é muito interessante de fazer uma correlação com os ciclos, né? A natureza, a Virgem fala de natureza. Então, olha que interessante. A gente passou pelo verão com Júpiter Escorpião. A gente passou pela primavera, pelo outono. A gente ainda tá no inverno, que, ao meu ver, foi o momento mais desafiador para todos, porque o inverno por si só já é um momento de recolhimento. E a gente está se aproximando da primavera, que é o ápice, o ápice aí desse ciclo Júpiter escorpiano. E ao meu ver, porque são vários microciclos dentro de um macrociclo, né? São mini-versos dentro do universo. Então, agora me parece que a gente está se encaminhando para o processo final, para esse florescimento de toda essa morte, de toda essa metamorfose, de todo esse processo que a gente passou. E é isso, muitas vezes é necessário só aquietar, silenciar, né? Mas o quanto a gente é resistente a deixar a dor passar, né? Tem um tema interessante também, enquanto a Lua tá em Libra, essa manhã, que assim, gente, vocês já pararam pra ver que nas relações, cada um tem uma visão do que tá acontecendo, né? Claro, cada um é um indivíduo, cada um tem um filtro. E aí a mesma situação acontece, cada um lida, vê, enxerga e sente, reage do seu jeito frente àquela situação. E o quanto que a gente consegue realmente ser empático para se colocar realmente no lugar do outro e ver como ele vê, enxerga, pensa, sente e reage sobre aquela mesma situação? Ou o quanto a gente vê a nós mesmos no outro, né? Então, vou dar um exemplo. O documentário do Osho. Então, acontece uma situação. Os moradores da cidade vêm de um jeito, os participantes da comuna vêm de outro, o Osho vê de outro, os líderes da comunidade vêm de outro, a natureza vê de outro, os animais vêm de outro. Aquela história, né? O diretor de fotografia, o roteirista, o editor, cada um vê de um jeito, cada um tem uma opinião. E aí, quem tá certo? Quem tá falando a verdade? E o quanto que a gente fica tentando convencer o outro da nossa verdade? O quanto que a gente fica tentando convencer o outro que a gente tá certo, que a gente tem razão, né? E essas disputas, essas guerras, essas competições que não acabam. E o mais louco de tudo isso é perceber que faz parte, né, gente? Faz parte da humanidade. E aí eu queria dizer também que muitas vezes essa jornada
do autoconhecimento, dos cursos, dos livros, né? Coloca a gente nesse lugar da busca do eu idealizado, do perfeccionismo, dessa polaridade virginiana, e esse lugar que tira o mais precioso que a gente tem, que é a nossa essência, a nossa autenticidade. Quanto que a gente não tá refreando o fluxo, né? A vida, porque a gente tá precisando fazer algo ou deixando de fazer algo, preso a julgamento, a moral, ao que o outro vai pensar, se o outro vai nos aceitar, se a gente vai agradar o outro. O quanto que a gente perde a nossa espontaneidade, a nossa autenticidade, a gente se aprisiona nesses condicionamentos, padrões e codependências, né? É muito complexo. As relações humanas são muito complexas, a começar pela relação com a gente mesmo. Bom, queridos, eu acho que é isso que eu queria falar hoje. Olha, está muito desafiador o céu no âmbito das relações. Quem está se relacionando aí, muita calma na alma nesse momento. Eu disse no vídeo que essa semana poderiam haver rupturas, mudanças radicais, rompimentos, separações, conflitos. E eu acho que a grande sacada, né, gente, é como a gente lida com o conflito. No fundo, é tudo isso que a gente tá falando. Trazendo essa consciência da Lua em Libra. Se a gente se apazigua internamente, tem guerra do lado de fora? Não tem! Não tem. Então, sempre esse olhar, essa necessidade de olhar para dentro. Ao mesmo tempo, nas relações... Claro, se tem mais de uma pessoa, eu preciso me relacionar com ela, né? Eu preciso sair de mim, do meu próprio umbigo, do meu individualismo, do meu egoísmo e olhar para o próximo, olhar para o outro. Então, interessante encontrar caminhos do meio, pontes que conectam, diálogo, comunicação não violenta, um mediador, se no caso for necessário, né? É importante olhar aqui para a reciprocidade das relações, o quanto que a gente fica, se sujeita, se submete a relações que não tem reciprocidade, que não tem... que a gente não se sente valorizado, que a gente não se sente respeitado. Por quê? Por que a gente tá deixando o outro fazer isso com a gente? Deixando o outro fazer, né? Onde que a gente não tá pondo limite? Onde que a gente não tá falando, cara, não sou obrigada, sorry, né? Isso eu não admito, assim eu não quero ser tratada, eu me amo o suficiente mais do que a necessidade de me relacionar com você e aturar esse tipo de tratamento, né? O quanto que o outro tá disponível e disposto para se trabalhar, para estar, para querer estar nessa relação, para se relacionar, o quanto que eu estou também, né? Que mais? Alguém quer fazer alguma pergunta? E é muito interessante, né, gente, quando os fatos, assim, o quanto que a gente... Aconteceu um fato na minha relação com uma pessoa. O quanto que eu consigo comunicar, expressar com clareza para aquela pessoa como eu vi essa situação, como eu senti, o quanto que essa pessoa se importa, o quanto que ela cuida disso, o quanto que tem cuidado na relação de ambas as partes. Sim, a Daniele pergunta assim, clima de ruptura dos padrões? Sim, todos essas derivações, essas consequências, esses resultados aí, né, das nossas relações, estão trazendo a necessidade da gente olhar para os nossos padrões. E esses padrões, especialmente escorpianos aqui autodestrutivos, sadomasoquistas, né, são padrões de mecanismos de proteção e defesa que a gente construiu, como eu disse anteriormente, para se proteger
dos choques de rejeição, traição, abandono, desproteção, exclusão, vergonhas, humilhação, violência. Então, assim, a gente criou algo para se proteger de sentir isso, né? Ai, a Suiane pergunta: você se curou 100% hoje? Não, my darling. Vivendo e aprendendo a jogar, né? Devagarzinho, passinho a passinho, né? Passito a passito, suave suavecito. Nem sempre suave, porque tem muito escorpião aqui nessa pessoa. Então é muita intensidade, é muita água, né? Mas é interessante também falar disso, assim, o quanto que muitas vezes, né, eu me condenei por ser passional, intensa, profunda, dramática, e o quanto que isso é uma grande qualidade da minha essência e da minha natureza, que eu tô aprendendo cada vez mais a respeitar, honrar, acolher, aceitar, integrar como parte do que sou e dos meus tesouros, né? É importante falar isso também. Muitas vezes, eu tava pensando isso esses dias, sabe? Por isso que é importante o discernimento. Muitas vezes a gente se estraga nas terapias, sabia? E aqui não tô fazendo apologia, eu tô dando a minha opinião pessoal. Mas o quanto, eu falei isso no outro vídeo também, da frase da Clarice Lispector, né? O quanto que a gente tenta se consertar para ser perfeito, e muitas vezes nessa tentativa de se consertar, a gente tá estragando as nossas maiores virtudes, qualidades, né? Claro que eu considero sim a importância, honro, valorizo, vejo a necessidade da psicologia, da terapia, não tô dizendo o contrário. Estou apenas colocando aqui a necessidade de reconexão com a nossa essência, nossa verdade, nossa intuição genuína e o discernimento, porque muitas vezes a gente entra em terapia porque a gente precisa se consertar, e muitas vezes a gente precisa se consertar para agradar alguém, para agradar alguma relação, para agradar alguma pessoa, né, pra gente ser aceito por alguém. E na verdade, a única pessoa que a gente precisa de aceitação é de nós mesmos. A única. E se a gente é feliz com o que a gente é, ótimo. Se a gente puder aprender de forma positiva, que some nas nossas vidas as relações com o outro de uma forma suave, gentil, harmônica, equilibrada, pacífica, ótimo também. Agora, a gente tentar se consertar, se melhorar para o outro, já tem algo errado aí, né? Eli, meu sol é escorpião, ascendente peixes e lua em peixes na casa 12. E... Bom, acho que é isso. Então, esses padrões, né, estão vindo aí para serem quebrados. Muito importante dizer aqui a necessidade do respeito à individualidade de cada ser na relação. Muito importante trabalhar aqui, né, a gente tá tendo a Lua em Libra, daqui a pouco a Lua em Escorpião, conjunção a Vênus e Escorpião, que faz quadratura a Marte, já em Aquário, e oposição Urano em Touro. Vai ser uma linda liberdade, libertação, liberação de padrões das relações. A liberdade de ser quem se é. A liberdade, assim como, né, o amor livre, mas o amor, entendendo aqui o amor livre como a liberdade de ser quem você é na relação, para se relacionar, né? E se libertar de formas e padrões. Gente, o Instagram avisou 26 segundos, tá acabando. Foi ótimo, eu estou muito feliz de estar de volta, queridos, gratidão.
Tenho muito mais assuntos para falar com vocês. Agora tá tudo ebulindo aqui dentro. Eu estou me resgatando, não vou mais me auto-abandonar até segunda ordem. E é isso, vivendo, aprendendo, gratidão, beijo, até a próxima!